Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje estou com uma gigante aqui, né? A Cristiane Vargas, ela é superintendente executiva do Bradesco, né? A Cris cuida da parte de agilidade organizacional, né, Cris? Muito obrigado, estou muito feliz aqui. A Cris passou por BV, Serasa Experian e agora no Bradesco, mais de quase 25 anos de experiência. Isso. É, É difícil, né, falar o tempo, dar um pouquinho da idade aqui, mas quase 25 anos na carreira de tecnologia. é muita coisa, tem muita história para contar, né? Sim. Que legal, que legal. A Cris, assim, tem uma carreira focada, literalmente, né, na parte de agilidade, etc., tecnologia como um todo. Mas antes da gente falar, Cris, do mundo profissional, né? Fala um pouquinho, quem é a Cristiane? O que ela gosta de fazer? Onde ela mora? Tem filhos? Assim, quais são os seus hobbies? Legal, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, Vinícius. A Cristiane é casada, mãe de duas filhas, Maria Luísa e Amelie, com 10 e 12 anos. E meus hobbies, assim, primeiro eu acho que tem um ponto super importante como carreira que eu trago ao longo, né, de toda a minha jornada, que é equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. A gente sabe o quanto que é desafiador o nosso dia a dia, o quanto que é desgastante mesmo o nosso dia a dia, a forma como o mundo vem mudado constantemente, a gente se adaptar constantemente e acompanhar essas mudanças. Então eu busco muito compartilhar ali, trazer um equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, além, né, do papel ali de mãe também e de inspiração para as minhas filhas, né? Então, nas minhas horas, vamos trazer abertas ali, minhas horas vagas, eu costumo estar muito próxima da minha família. Então, todos os dias a gente tem momentos juntos, principalmente à noite. A gente quer garantir que pelo menos o jantar estejamos todos juntos, até Perfeito. porque nos outros horários é muito difícil, né, conseguir ali sincronizar a agenda de todos. No final de semana a gente gosta muito de música, então geralmente a gente está em algum show, teatro, então tudo que faz parte ali de artes, e como hobby também esporte, a gente gosta muito de pedalar. Então acho que esse também é um esporte que traz movimento, que permite também um contato com a natureza. Então dentro, né, do nosso dia a dia, desse equilíbrio entre as horas que a gente tem no trabalho e as horas livres, que a gente tem que garantir que exista esse equilíbrio, eu procuro fazer essas atividades. E uma outra coisa que eu gosto muito de fazer também é leitura. Então, todos os dias eu leio um pouquinho sobre alguma coisa que é totalmente diferente do meu dia a dia. Que legal. E você, assim, qual foi o último livro que você leu? Sobre o quê? Eu tô lendo um livro que se chama Uma Pergunta Mais Bonita, né? Que quer falar muito ali, traz muita questão de como que a gente se desafia a perguntar mais e trazer menos respostas ou respostas a problemas que a gente precisa resolver. Eu acho que isso conecta muito, de alguma forma, quando a gente fala de inteligência artificial. Cada vez mais a gente fala da evolução dos prompts para que a tecnologia nos ajude. E aí o livro ele não tem um foco em inteligência artificial, mas é como a gente busca mais informação antes de trazer uma solução para algum desafio, para algum problema que a gente tenha a resolver. Que legal, muito legal. A tua visão assim de enterprise agility, né? Com foco de fato na centralidade, no cliente, né? Ajuda bastante, obviamente, as squads, as tribos, etc., a entregarem o produto, enfim, né? Como que isso inova, assim, o Bradesco inova e agrega valor a isso? Explica Sim. pra gente. A jornada do Bradesco de agilidade, ela começou em 2018, né, com a construção das vilas. Legal. E assim como todas as empresas, quando a gente fala dessa evolução de agilidade, o Bradesco trabalhou muito com uma visão de projetos em metodologia ágil, né? Então tinha uma fortaleza muito grande em tecnologia, mas a gente precisava evoluir ali o papel de produtos e a conexão, né, melhorar e fortalecer a conexão com os nossos clientes. Então, o que a gente vem fazendo hoje é justamente isso, reorganizando os nossos times totalmente alinhados à jornada dos nossos clientes. E aí, quando a gente reorganiza o time e traz essa visão de centralidade, é onde a gente começa a ver de uma forma muito mensurável quais são as necessidades dos nossos clientes, como que a gente traz o nosso cliente a dizer efetivamente o que ele entende de necessidade, como que a gente trabalha a visão de impacto para a organização,
o que é necessário para o cliente, como que eu traduzo isso, né, essa necessidade do cliente para o impacto para a organização. Então, é isso que a gente vem construindo ali dentro dessa transformação, que a gente vem evoluindo o nosso modelo de agilidade. A gente tem cada vez mais outras áreas participando dentro desta visão sistêmica, então não é só tecnologia e produtos, como que a gente traz o time de marketing, como que a gente traz o time de operações, como que a gente traz o time de experiência, como que a gente traz todo mundo para conversar e tomar as decisões em conjunto, sem trazer a necessidade ali, né, de reuniões de alinhamento adicionais. Então, isso que a gente quer promover quando a gente fala dessa evolução para o modelo de tribos, para que cada vez mais a gente tenha um time focado na mesma visão de resultado, com a mesma visão de necessidade do nosso cliente e trabalhando de forma conjunta, com os mesmos objetivos, com os mesmos incentivos. Muito, muito legal. E vocês estão usando o IA para isso, alguma coisa do tipo? Ainda está começando? Não, temos bastante uso de IA. O Banco Bradesco tem há um longo tempo aí uma jornada de AI First. Então, a gente tem AI para o atendimento dos nossos clientes, a gente tem AI corporativa, que ajuda também toda a nossa força de trabalho. E a gente também tem AI com a Bia Tech. Então, todas as nossas soluções de AI, a nossa assistente é a Bia, e a gente traz de forma corporativa, a gente traz na tecnologia, principalmente no dia a dia ali das tribos, né? Como que eu trago uma melhor visão ali da necessidade do cliente, traduzo isso para que os times consigam interpretar e entregar essa necessidade. Como que a gente usa também inteligência artificial, e é isso que a gente vem promovendo cada vez mais, para tirar os processos manuais, repetitivos, para que o time tenha cada vez mais eficiência e foco no que realmente depende, né, da nossa inteligência humana. Então, a gente tem AI aqui na jornada do Bradesco há um longo tempo e a gente cada vez mais trabalha com esse foco de AI First no nosso dia a dia. Eu posso estar falando besteira, Cris, mas eu acho que assim, o primeiro banco que vem à mente que colocou a Bia, por exemplo, uma IA... Não sei, acho que foi o Bradesco, né? Foi o Bradesco. E a gente está cada vez mais evoluindo a Bia. A gente já usa IA generativa e cada vez mais os clientes, né? A gente captura ali o feedback dos clientes. Os clientes não sabem efetivamente se no primeiro momento ele está trabalhando, né? A resposta vem da IA ou de um atendimento humano. E é isso que a gente quer, cada vez mais promover essa visão de personalização, de humanização no atendimento. A gente precisa resolver, né, ali as necessidades dos nossos clientes, mas como que a gente traz a tecnologia para trazer essa solução de problemas de forma mais humanizada? Eu acho que você trouxe duas palavras assim incríveis, né, que é de fato a personalização e a humanização, né? Tipo, eu, por exemplo, quando, sei lá, vou pegar esse final de semana, meu filho queria andar de metrô, papai, ele falou que ele andou uma vez na vida, né? Eu falei, vamos pegar metrô então, vamos lá. E aí eu normalmente corro e escuto alguma música que, de fato, ou eletrônica, qualquer outra música que me dê energia para a corrida, né? E quando eu pego o metrô, assim, sozinho, enfim, eu ponho uma música mais calma, mais tranquila, um jazzinho, alguma coisa do tipo. E aí eu botei o fone de ouvido e, de fato, me trouxe, sugestões, né, de jazz e músicas mais, né, legais, tranquilas, não de um eletrônico da vida, né? E aí cai no que você falou, de fato, a personalização para lugares específicos ainda, né? Então, é muito mais do que só uma personalização, uma hiperpersonalização, né? E eu sou fã do Bradesco, eu tenho a conta há quase 30 anos. Muito bom. Eu adoro. Bia, vou lá e falo rapidinho, né? Muito mais fácil do que ficar pesquisando, procurando, né? É um baita banco, né? Assim, você pensa em Bradesco, você tem segurança, assim, eu me sinto seguro, Exato. sabe? Isso é muito legal. Show de bola. Você está com mais de 20 anos, né, de experiência, assim, olhando para tecnologia, enfim, né? Como que você vê o crescimento, né, a evolução da tecnologia em cima de tudo isso, principalmente nas organizações financeiras? Eu acho que num passado não muito distante, né, a gente trazia a tecnologia ali como um habilitador. E hoje em dia a tecnologia é de fato um pilar estratégico. Não existe um negócio que não dependa de tecnologia. É isso aí. E eu acho que cada vez mais o que a gente precisa buscar é o melhor uso da tecnologia para atender uma necessidade. Então, não é utilizar a tecnologia pela tecnologia, mas como que eu conecto o melhor uso dessa tecnologia para atender uma necessidade real. E quando a gente fala desse novo modelo de trabalho, desse novo modelo operacional, que a gente está falando de agilidade, aqui a conexão das pessoas, de diversas disciplinas,
o que a gente quer cada vez mais promover é justamente isso. Como que eu trago conhecimento de tecnologia para quem é de negócio? Como que eu trago conhecimento de negócios para quem é de tecnologia? Dessa forma, eu de fato acredito que a gente vai promover o melhor uso da tecnologia para atender uma solução real. Então, a tecnologia deixa de ser um habilitador, né, como ela era vista no passado, e ela começa a cada vez mais ser fomentada como um pilar estratégico. E como um pilar estratégico, ela tem que, de fato, atender uma necessidade real. Então, é dessa forma que eu vejo aqui a evolução de tecnologia. Hoje, enfim, pulando assim para uma outra pergunta que encaixa de fato, né? Você tem alguma estratégia? Quais são, de fato, as principais estratégias para reduzir tempo de entrega, né? Para, de fato, conseguir... Assim, um banco, né, não deve ter o mesmo tempo de entrega que uma startup, né? Uhum. E aí vem o teu mindset de estratégia, etc. Assim, como que é isso no dia a dia? Eu acho que aqui a gente tem vários pilares, né? Primeiro, no dia a dia, a gente tem que mensurar, né? Quando a gente fala de melhorar o nosso tempo, no final do dia, qual que é o nosso tempo de entrega? É isso. Como que a gente mensura ali, desde o momento em que o cliente tem uma necessidade até o momento que eu entrego essa feature para ele, qual que é o meu ciclo de vida, qual que é o meu tempo dentro de cada etapa dentro dessa jornada. Quando a gente, primeiro ponto, né, acho que como que a gente mensura, dados são super importantes nesse momento. Depois a gente tem que pensar em ciclos curtos, né? A partir do momento que eu consigo ver a minha cadeia, que eu mensurei minha cadeia, que eu tenho dados, como que eu trabalho o processo de melhoria contínua para pensar cada vez mais em ciclos curtos. Que está muito conectado à hiperpersonalização, a expectativa que a gente tem como cliente e dos nossos clientes. Cada vez mais a gente quer que a nossa necessidade seja entregue num curto tempo de prazo, né? Num curto espaço de tempo aqui. E aí, quando a gente fala da nossa jornada ali do Bradesco, a gente tem cada vez mais essa visão de ciclos curtos. Então, todas as nossas entregas ali, toda a entrega de um time, quando a gente pensa em release, são 3 meses. E dentro desse processo, a gente tem muito PDCA. Como a gente olha para os processos que estão, de alguma forma, bloqueando, né, ou impactando esta nossa entrega final, e melhora os nossos processos. E aqui vem um ponto super importante. Como banco, a gente tem vários processos regulados. E aí a gente tem uma oportunidade do melhor uso da tecnologia. Como que a gente pensa em inteligência artificial para manter a nossa governança, né? Para manter os controles que são necessários como um banco, mas de forma mais rápida, que nos ajude ali a expectativa do cliente, que nos ajude no cycle time, que nos ajude no nosso lead time. Então, o que a gente promove todos os meses de forma contínua aqui como uma disciplina é olhar para o que a gente fez que está tão bom quanto a gente precisa continuar, olhar para o que a gente tem de oportunidade de mudança aqui, entre processos, entre ferramentas, entre os dados. Muitas vezes a gente ainda não tem uma baseline de um dado novo ou de um indicador novo que a gente precisa começar a mensurar. E aí sim, começar a traçar oportunidades de melhoria e planos para que a gente consiga evoluir, né, passo a passo aqui o nosso processo de construção e entrega de features, realmente entrega das necessidades dos nossos clientes. Então, acho que se eu fosse resumir, primeiro a gente tem que mensurar, segundo, ter um foco muito grande, muita disciplina ali em pensar num processo de forma muito sistêmica essa melhoria, continuar mensurando para ver se evoluiu e cada vez mais utilizar aqui tecnologia a favor dessa melhoria contínua. Hoje teu papel, qual é o teu papel executivo? Assim, você cria pontes com os times, você define padrões, como que é hoje? Nossa, hoje é um mix, né? Então tem sim esse lado de criar pontes. Eu gosto muito do meu papel. Bom, eu venho de uma carreira de tecnologia, já fui desenvolvedora. Então, logo no começo da minha carreira, desenvolvi em Lotus Notes. Era incrível, nem existe mais essa ferramenta no mercado. Mas era uma ferramenta de workflow. Quando a gente pensa em ferramentas de workflow, hoje em dia, o Lotus Notes no passado trazia muito disso, né? Low code, no code, era o Lotus Notes no passado. E por mais que eu gostasse muito desse foco de tecnologia, eu buscava sempre entender como que eu estava usando a tecnologia para impactar o negócio. O que eu estava construindo ali no meu dia a dia que ia ajudar o negócio como um todo. E aí tem aqui uma curiosidade, eu lembro que uma vez pediram para eu fazer um sistema de reserva de mesas no restaurante executivo. E eu fiquei assim, gente, mas por que eu vou construir um sistema de reserva de mesas? O quão complexo seria isso?
e no final do dia estava conectado com a experiência dos nossos clientes quando iam ao restaurante executivo da empresa. Então, assim, isso há muito tempo atrás. E aí, quando eu traduzo o meu dia a dia hoje, no final do dia a gente está falando de um agente de transformação. Hoje eu estou falando muito de agilidade e que eu gosto de traduzir como formas de trabalho. Agilidade é uma das formas de trabalho, mas quando a gente traz a visão orientada a dados, né, uma cultura de orientação a dados, quando a gente fala de IA também é uma forma de um agente de transformação dentro de um ways of working. Quando a gente conecta ou tenta traduzir para todos os times uma visão clara de direcionadores, de estratégia, como que a gente olha para processos, muito Lean aqui, PDCA. Então, no final do dia, eu acho que eu sou esse mix de caixinhas de ferramentas, muito aprendizado e muita experiência que eu fui trazendo ao longo da minha jornada e das minhas experiências. Aí. Exatamente. E como que a gente constrói novos aprendizados, né? Então, a gente traz para o nosso dia a dia os aprendizados que a gente coletou no passado, aprende novamente, exercita a visão ali de testes, né? Pilotos, novos aprendizados, erros nos ajudam muito a aprender novamente para conseguir evoluir. Então, no final do dia, a minha conexão é muito de traduzir a necessidade de negócios através de modelos de trabalho, para que todos consigam atingir ali a necessidade, né? Entregar a necessidade do nosso cliente. E no meio de tudo isso, N ferramentas que proporcionem, né, uma melhor experiência para as pessoas que estão trabalhando dentro desse modelo. Então, tem muito de RH, tem de experiência, seja de design, produtos digitais, tecnologia. Acho que aqui tem um mix aqui de aprendizado. Muitas empresas, eu venho conversando com bastante CIOs, CTOs, vice-presidentes, né? Muitas empresas estão deixando a área de agilidade com o time de RH, né? Como que você enxerga? Faz sentido? Não faz? Óbvio que depende, né, do contexto em si, né? Eu acho que depende muito da maturidade da empresa, né? Ponto. Porque no final do dia, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de uma nova forma de trabalho e a gente está falando de fato de pessoas. Como que a gente capacita as pessoas para trabalhar dentro dessa nova forma de trabalho, como que a gente repensa as carreiras, como que a gente repensa os papéis. E mesmo hoje em dia, né, a minha área faz parte da estrutura de tecnologia, eu não consigo trabalhar sem o time de RH. A gente tem uma conexão muito grande. Eu acho que vem muito a partir do momento que você já tem uma maturidade dentro dessa nova forma de trabalho, qual que é o papel de transformação, né? Qual que é o papel de agilidade e a conexão com o RH. E aí eu acho que é muito da necessidade. A gente falou, né, de hiperpersonalização, de personalização. Isso depende da empresa, isso depende da maturidade, isso depende da estratégia. E eu acho que vai funcionar quando tem um objetivo claro muito bem estabelecido. Eu acho que está muito menos conectado à estrutura organizacional. E mais o mindset ali. Exatamente. Entendi. Exatamente. Show de bola. Você falou um pouquinho aí mais tecnicamente, né, de lead time, cycle time. Quais são, assim, os principais indicadores que você vê ou que você acha, de fato, que um executivo, né, líder deve olhar em entregas de software? Muito bom. Então, assim, no mínimo, a gente tem que olhar para o nosso cycle time para entender dentro de toda a jornada, né, qual que é o tempo que eu gasto, que eu necessito em cada etapa da jornada. Então, no momento, como eu comentei, né, no momento em que meu cliente solicitou algo, muitas empresas passam pela análise jurídica, compliance, até eu definir que é um novo produto, até o momento que de fato chega ali na esteira de desenvolvimento e eu entrego para o cliente como uma funcionalidade que ele vai conseguir utilizar. Então, isso é o que a gente chama de cycle time. Se a gente não consegue mensurar essas pequenas etapas, a gente não consegue identificar oportunidades de melhorar o lead time. Então, assim, o lead time, para mim, é uma das mensurações mais importantes quando a gente fala do impacto para o cliente. Porém, tudo é feito de pessoas. No dia a dia também a gente mensura muito o INPS. Como que as pessoas estão se sentindo dentro desse novo modelo organizacional. Muito bom. E como que a gente pode buscar outras oportunidades de fazer com que as pessoas também tragam mais valor para o seu dia a dia. Uma outra forma que a gente busca também é mensurar como que a gente está no nosso mix de funcionários e terceiros.
A gente tem muito conhecimento corporativo, né, dentro de casa. Como que a gente garante o que é core business, o que é estratégia, para que a gente traga, de fato, as melhores pessoas e para que a gente traga isso de forma internalizada, que é um outro indicador que a gente acompanha muito. Como que a gente olha, e aí eu acho que é um outro indicador super relevante, a complexidade da nossa cadeia de comunicação. Como que eu vejo isso? Através dos papéis. Quantos layers eu tenho de gestão até chegar no time? Como que eu faço essa visão de forma mais horizontal? A gente também acompanha muito isso em todo o processo de transformação. Então, aqui são alguns específicos que eu acho que para um processo de transformação são super relevantes, mas é claro que dentro deles a gente vai evoluindo, né? Então, testes automatizados, qual que é a minha visão de débito técnico, quanto que eu estou entregando, eu entrego mais rápido, mas o que eu estou deixando para corrigir de débito técnico, do melhor uso da tecnologia, o quanto que eu de fato estou me autosservindo de serviços que já estão prontos. Então, cada vez mais a gente fala de habilitadores de tecnologia. Perfeito. Eu garanto padrão, eu garanto mesmo guidance, e no final do dia eu não preciso reescrever, né? Eu reutilizo. Isso dá muita velocidade para o dia a dia. E para eu saber o quanto que eu posso reutilizar, como que eu olho essa cadeia do que eu estou construindo para reuso? Então, aqui vão, acho que indicadores, a gente tem várias formas de mensurar, mas pensando em transformação, isso vai muito conectado ao que a gente quer atingir. Então, se eu pudesse aqui resumir, lead time é o principal, lembrando de mensurar as pequenas etapas com cycle time, o quanto que as pessoas estão se sentindo, né, mais produtivas, mais felizes no dia a dia dentro desse novo modelo de trabalho, ou para qualquer transformação que a gente queira aplicar, e o quanto que a gente está usando da tecnologia para automatizar os nossos processos e garantindo que a gente consiga reutilizar com a mesma governança, com os mesmos guidance, sem ter que reescrever cada etapa, né, que seja necessária. Muito legal. Eu acho que é o BBF, né? O básico bem feito, né? Exatamente. Faça isso que, de fato, arroz, assim, não vou falar arroz e feijão, né? Que tem muito trabalho aí por trás, mas de verdade funciona, né, Cris? É isso, assim. E por trás de tudo isso, Vinícius, acho que tem muita discussão de reskilling e upskilling. Porque no final do dia, quando a gente fala de automação, que é algo tão simples da gente mensurar o valor no dia a dia, mas como que a gente olha para o nosso backlog, consegue garantir que a gente está entregando o que é necessário, mas também pensando na visão futura, o que eu posso automatizar, como que eu posso reduzir aqui a minha etapa, né, a minha jornada, meus processos, como que eu posso melhorar processo. E isso a gente só consegue pensar, refletir e construir quando a gente tem os dados. Então, acho que está tudo muito interconectado. Há uma interdependência gigantesca, né? Exato. Você, com toda a sua experiência, né, de orçamento e governança de risk, né, riscos, como que você equilibra, né, imputar inovação, né, com uma baita necessidade que você tem de fazer a junção ali de conformidade regulatória dos bancos, que é extremamente complexo, né? Como que você consegue fazer tudo isso hoje? Aqui acho que uma ferramenta que ajuda muito é quando a gente fala de OKRs. E aqui também é uma evolução de mindset. Acho que por um longo tempo a gente pensava muito em entrega numa linha de projetos, né? Eu entreguei 10 itens dentro de um tempo X a um custo Y. Mas o quanto de impacto eu trago dentro desses 10 itens? Será que de fato eu precisava entregar 10 itens? Pensar em ciclos curtos nos ajuda até a refletir. Poxa, são 10 ou são 5 os itens que vão trazer impacto? Então, cada vez mais no nosso dia a dia, o que a gente tem promovido também dentro dessa nova forma de trabalho é trabalhar com OKRs que consigam traduzir o impacto de tudo que a gente está entregando, de tudo que a gente está desenvolvendo, conseguindo mensurar as oportunidades que a gente tem de curto prazo e de longo prazo. Porque quando a gente olha para a governança, quando a gente pensa em eficiência, quando a gente pensa numa forma mais financeira, é muito fácil você mensurar o resultado de curto prazo. O que eu estou fazendo hoje que vai me trazer um resultado logo à frente. Mas tem muita coisa que se a gente não fizer hoje, começar a construir hoje, lá na frente o meu gap vai ser ainda maior. Então, é dessa forma que a gente promove no dia a dia dos times essa visão do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo.
Tem coisas que a gente vai fazer hoje que vai habilitar cenários futuros, que não necessariamente vai trazer um resultado agora, mas vai conseguir fazer com que a gente no futuro tenha um resultado muito bacana. Então, no dia a dia, ali em toda a definição de release, quando a gente pensa, né, no que a gente vai priorizar nos próximos 3 meses, a gente está sempre conectando a necessidade do nosso cliente, alinhada aí essa visão de curto, médio e longo prazo. Então, se tem alguma necessidade que eu não consigo entregar num curto prazo, como que eu olho para a minha tecnologia, né? Como que eu olho para essas oportunidades, que eu comece a construir essa fundação para que logo em frente eu consiga otimizar o tempo com que eu entrego algo para o nosso cliente. Muito legal. Eu acho que o OKRs, com os OKRs, a gente consegue, de fato, né, chegar muito próximo disso, né? Exato. Porque a companhia inteira tem que estar comprada com isso, né? Eu vejo que se o board, desde o board, enfim, né, até o analista júnior tem que entender ali qual é o objetivo, né, enfim, a meta, né, para conseguir, de fato... E é muito bacana falar disso quando a gente fala de autonomia, né? Cada vez mais a gente fala, poxa, como que a gente entrega autonomia para os nossos times? No final do dia, o que é autonomia? Se eu tenho, claro, a visão da direção, aonde que eu preciso chegar, o como fica na mão do time. Essa é a autonomia que a gente está trazendo. Então, está muito claro como que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, qual o resultado que eu quero chegar. Se no meu dia a dia eu vou fazer o A, vou fazer o B, jornada C, vou criar uma jornada nova, isso é o time que vai construir. E essa autonomia cria muito o accountability, que eu acho que é outro item que a gente fala muito no dia a dia, né? Como que a gente gera a cultura de accountability nas pessoas? Para eu gerar a cultura de accountability, eu tenho que dar autonomia, mas eu tenho que dar a direção. Se cada vez que alguém tiver uma ideia, eu peço, né, vou numa cultura de comando e controle, eu tenho que validar essa ideia, esse prazo já está sendo estendido e impactando ali a expectativa do cliente. Que legal. Hoje você, assim, com uma baita postura, né, fala super bem, assim... percebe-se que você conhece bastante, né, do que você fala, enfim, né, muito legal, parabéns, né, e aí as pessoas estão te escutando agora, né, na academia ou programando, né, enfim, está te escutando, e essa turma quer ser você um dia, né, quer estar numa posição como a tua um dia. Que dica você dá para essa galera que está te escutando para um dia ser uma executiva de sucesso, executiva, enfim, faça isso, não faça aquilo, né, que dica você dá? Assim, 3 dicas. Legal, então estudar faz parte do jogo. E aqui eu gosto muito de falar do estudo independente de tecnologia, né? E por que disso? Eu sou voluntária cada vez mais ali buscando diversidade, trazer mulheres para a área de tecnologia. E um dos primeiros pontos que as pessoas falam é, poxa, mas tem que estudar bastante. Gente, tem que estudar bastante em qualquer carreira hoje em dia. Não tem uma carreira que não nos provoque estudar todos os dias. Então, o primeiro ponto é estudar. O segundo, eu acho que é ter uma visão sistêmica. Olhar além do que a gente faz no nosso dia a dia. Então, assim, o que eu estou fazendo, entrega o quê, para quem, impacta o quê, como que você conecta cada vez mais os stakeholders, buscar feedback, eu acho que é um outro ponto super importante. No dia a dia a gente está tão, assim, preocupado na entrega, né? Preocupado ali com os prazos, desafios, e a gente acaba deixando de ouvir todo um ecossistema que faz parte do nosso dia a dia. E o terceiro é mentoria. Eu gosto muito das mentorias. Então, assim, a mentoria, ela traz muito uma visão de alguém que você se inspira, tem que ter muita confiança, né, nessa relação, mas é uma pessoa que você tem uma inspiração e você vai perguntar, mas como que você chegou lá? O que você fez? E todo mundo tem um pouco de aprendizado para compartilhar. E o mais bacana da mentoria, eu costumo fazer processos de mentoria também com as pessoas, é que eu aprendo muito com as perguntas que as pessoas trazem. Eu falo assim, poxa, legal, como que eu provoco isso no meu dia a dia sem que alguém que faz parte do meu time precise de uma mentoria? Perfeito. Então, para mim, são esses 3 pontos. Estudar, visão sistêmica, além do nosso dia a dia e processos de mentoria. Muito. Network também. Networking é super importante. Em tecnologia, às vezes, a gente não gosta muito de fazer. Exatamente. Networking é importante até para você ouvir, né? Seus colegas, outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio, como você busca padrões, como que você interpreta ali outras organizações que estão passando pelo mesmo, eu acho super importante. Assim, vocês que são, sei lá, ou desenvolvedor, tech lead, coordenador, enfim, né, almeja uma posição executiva, né, é importante você
se dar super bem com seus pares, né? Porque às vezes o tech lead que está do seu lado, às vezes o coordenador que está do seu lado, daqui 5, 10 anos, essa pessoa vai ser um CIO, um CTO, um vice-presidente. Né? Então é extremamente importante você ter boas relações dentro da empresa, né? E por onde você passa, né, Cris? E o que eu acho legal, Vinícius, que você comentou, né? Se dar super bem. E eu acho que no nosso dia a dia, cada vez mais, a gente tem que pensar no divergir para convergir. Porque dentro das empresas, existe uma visão muito relacional, né? Como que a gente se dá bem não significa que a gente não pode divergir em nenhum momento. É isso. Mas como no nosso dia a dia a gente contribui para o seu desafio, né, Vinícius? Qual que é o seu desafio hoje? Poxa, eu tenho um pouquinho aqui de aprendizado que pode te ajudar, assim como eu posso ter um desafio que você tem um aprendizado que vai, poxa, reduzir aqui o meu cycle time de mudança. Então, acho que é nesse sentido, ter boas relações para que cada vez mais, exato, a gente tenha aprendizados compartilhados, muita colaboração. Muito, muito, muito legal. Qual que é a importância de uma liderança forte e engajada, assim, entre a área de engenharia de software com agilidade, produtos, enfim, qualidade? Acho que o primeiro ponto, como a gente falou ali dos OKRs, é entender o desafio que a gente tem para entregar como um time. Sem isso, eu acho que cada um vai inevitavelmente olhar para a sua disciplina, né? Mas como a gente tem um propósito, que a gente está traduzindo aqui como um objetivo comum, a gente converge para uma mesma solução. E muita colaboração. Acho que cada vez mais o mercado ele busca menos uma visão verticalizada e uma visão horizontal. No final do dia, o que a gente quer fazer na nossa rotina diária não é entregar algo para a minha área. Eu quero entregar algo para alguém que está fora da minha organização. O cliente. Para o nosso cliente, exato. Se a gente não conseguir convergir, cada um vai entregar algo super bacana, mas que não está alinhado à necessidade do cliente. Então, eu vejo muita colaboração, muita coliderança. E aqui, coliderança é quando a gente acordar, está muito claro a visão futura e vamos juntos para o bom e para o ruim. Eu acho que tem que ter muito disso, confiança, espaço para pilotar, espaço para aprender com os erros, porque senão também a gente não consegue buscar inovação. Então, acho que tem alguns elementos aqui super importantes dentro dessa cultura, né, de times multidisciplinares que precisam estar super estabelecidos. Não tem mais a vertical que manda, tem sim o que é o coletivo. Dentro do coletivo, confiança, colaboração são peças-chave aqui. Mas todo mundo em prol do cliente, né? Exatamente. O cliente, de fato, no centro, né? O que todo mundo vem falando há anos, né? E, de fato, é isso. Não tem como fugir, né? É o cliente que vai abrir o aplicativo. É o cliente que vai cadastrar a chave Pix naquele banco porque ele gosta da experiência, né? Enfim, muitas outras coisas, né, Cris? E o bacana é que todos nós somos clientes, né? Eu, por vários momentos aqui, utilizando também os serviços do banco, eu olho, poxa, aqui tem uma oportunidade. E como que a gente retroalimenta, né? As oportunidades que a gente identifica como cliente, para que não seja uma dor lá na ponta, né? Isso aí, exatamente. Eu acho que... Como que é, de fato, ser mulher em tecnologia? Conta um pouquinho pra gente os desafios, os impactos, né? E, enfim. Eu vejo, assim, desde o início da minha jornada, né? O início da minha carreira, eu vejo que a gente vem evoluindo numa visão de diversidade. Que é menos como é ser uma mulher em tecnologia, mas como que a gente traz diferentes pontos de vistas. Um deles, a gente está falando de gênero, para discussão de soluções de problemas, né? Acho que cada um aqui tem uma jornada, cada um teve um aprendizado e isso está muito conectado com a diversidade, com inovação. No começo da minha carreira, só para trazer um pouquinho, eu fui trainee na Serasa, eu entrei num programa de trainee, era um programa de trainee focado em tecnologia, eram 8 homens e 2 mulheres, então aqui 20% de mulheres. A gente vem cada vez mais fomentando esta evolução, discutindo cada vez mais a diversidade, né, nas organizações. Ainda tem uma longa jornada aqui quando a gente pensa 50-50, mas para mim é muito mais do que só discutir a diversidade, mas trazer esses diferentes pontos de vista, pensar de forma diferente. No final do dia, quando a gente pensa em cliente, a gente também tem essa diversidade do outro lado. E no Bradesco a gente também promove muito a diversidade. A gente tem grupos específicos ali também em tecnologia. A
gente tem um grupo que se chama Wonder IT, que promove justamente isso. Como que a gente olha para oportunidades de tecnologia, para capacitar mulheres em novas tecnologias, como que a gente olha público externo. Então, a gente tem uma parceria com a Laboratória para trazer cada vez mais mulheres para a área de tecnologia. E aqui o que a gente está querendo promover é a diversidade, e a diversidade promove inovação. Então, acho que assim, a gente tem muitos desafios, ainda na maioria das vezes eu sou a única mulher na reunião, mas eu acho que é mais do que falar sobre números, a diversidade é o que de fato vai promover inovação. E se a gente não tiver esse cuidado, e quando eu estou falando de diversidade, estou falando de todas as oportunidades que a gente tem de diversidade, gênero é uma delas, mas se a gente não tiver esse olhar, a gente não vai conseguir trazer a pluralidade aqui de todos os conhecimentos. Você consegue identificar, assim, você que está de fato em várias frentes, né, como agilidade dentro do banco, o quão importante é a diversidade dentro dos times, né, os pensamentos diferentes, essa troca que você falou e etc? Sim, e aí eu promovo isso também dentro do meu time, né? Legal. É muito bacana quando você tem um problema para resolver e você vê as diferentes perspectivas como gestor. Como que você começa a trabalhar gênero, como que você trabalha questões de etnia, porque cada um teve uma experiência diferente, como que você traz também ali no dia a dia a questão etária, que eu acho que é um outro elemento super importante. Acho que como líderes e acho que em qualquer situação a gente tem que trazer essa visão mais ampliada de sociedade. Para mim é isso. E cada um teve uma jornada. Eu como mulher tive uma jornada, tive uma experiência totalmente diferente da sua como homem. Sim. Mas no final do dia a gente tem muito para complementar. E aí eu acho que é sobre isso que a diversidade contribui. E a inovação está mais do que provado, tem várias pesquisas. A inovação, se você não tiver diversidade, você não tem diferentes perspectivas para pensar, diferentes formas de solução de problemas. É comprovado, né, que funciona. Né? Exato, é provado que funciona, é provado que é mais rentável, é provado que é necessário. Eu acho que no nosso dia a dia o que a gente tem cada vez mais é fomentar e habilitar. E aqui eu falo muito que não é só uma atribuição da empresa, porque muitas vezes a gente fala, poxa, a empresa tem que trazer 50... Poxa, mas no nosso dia a dia, como que a gente começa a discutir esses pontos, principalmente quem tem papel de liderança, como que no seu dia a dia você busca de fato um time diverso, com diferentes perspectivas, pensa nisso desde o momento de atração, de promoção, de retenção, e eu acho que é o papel de todo mundo aqui dentro da sociedade. Muito. Que baita aula, hein, galera? Eu vou falar uma coisinha da Land aqui, mas eu tenho uma última pergunta para ti. Se você tem algum problema, algum pain point dentro da tua empresa, chama o time da Land, né? A gente consegue fazer um assessment, em cima desse assessment, criar uma concepção de produto, né? Nessa concepção de produto, se houver necessidade de sentar com o teu CFO, apresentar para ele que faz sentido a gente imputar, trazer, resolver o teu problema, né? Que vai trazer eficiência, que vai trazer saving, que vai trazer... Enfim, qualquer benefício para a tua companhia, a gente, né, na quarta etapa, terceira para a quarta etapa, a gente constrói isso em conjunto e entrega isso para a empresa, tá? Eu tenho um perfil alocado aqui, cobra R$150 a hora, a gente cobra muito mais em conta que isso, aloca esse perfil para vocês, se você não gostou, a gente troca no primeiro mês e não cobra nada. Então a gente garante para vocês que ele tem o soft e o hard skill, e agora todo mundo falando self skill. Né? Então, a gente garante de fato que as pessoas que estão aí são boas e de fato tem energia, tá, turma? E Cris, pra gente finalizar com chave de ouro, assim, mais de 40 minutos falando contigo, passou muito rápido, assim, né? Como que você enxerga o futuro da tecnologia, né, para o setor financeiro? Como que o Bradesco vem se preparando para isso? É uma baita potência, sempre acho que é um dos primeiros a fazer tudo isso, né? Como que você considera tudo isso, assim, tecnologias promissoras para dentro do banco? Quando a gente pensa em tecnologias, sem dúvida, acho que o que vem cada vez mais se potencializando é a inteligência artificial. Né? Mas como que a gente faz o uso inteligente da inteligência artificial? É essa promoção. Quais são os casos de uso? Quais são os problemas que a gente está querendo resolver? Qual que é a proposta de valor que a gente está querendo gerar? Então, acho que cada vez mais a gente tem que fomentar essa visão antes do simples uso da tecnologia. Mas o que eu gosto de falar é que processos de transformação, eles são contínuos.
hoje é esse. Daqui 10 anos, talvez seja uma outra tecnologia que a gente esteja Provavelmente discutindo. será. Exatamente. E o princípio é o mesmo. Né? O princípio da experimentação, o princípio de uma experimentação num piloto pequeno, com geração de valor, com visão clara ali de case mesmo, de caso de uso. Isso vale para tudo. E com uma visão também muito clara de governança e mensuração. Então, no final do dia, é o que a gente vai utilizar, para o quê, qual o resultado que a gente quer entregar e como que a gente mensura se de fato esse resultado ele veio, né? Ele foi factível para a gente continuar escalando. Então, a gente fala muito de inteligência artificial, mas quando a gente pensa além, eu acho que é muito mais um princípio de transformação que vai também por uma forma da gente... Né, fazer um reset do nosso mindset, Isso aí. de abrir cada vez mais a nossa visão para novas oportunidades, seja de formas de trabalho, seja de tecnologias, para que a gente consiga também abrir a nossa visão à transformação e fomentar isso no nosso dia a dia. A IA não vai, de fato, substituir um programador da vida, por exemplo. Não. Vai mudar o mindset, como você falou, né? Exatamente. E de muitas outras profissões, né? Então... É isso, assim, a IA tá vindo muito forte, né? Então, nossa, desde a BIA a qualquer outro aplicativo, a gente demorava, Cris, assim, antigamente para desenvolver um software, né? Então a gente tinha um analista de requisitos. Você mandava o analista de requisitos, ele entendia qual a área, documentava, documento funcional, não funcionava. Tinha CMMI naquela época. Nossa senhora, é isso. Exato. E depois a gente tinha um time para fazer o front-end ali com o Figma, então ainda tem, né? Mas assim, era muito mais arcaico, né? Depois validava o Figma, voltava com a área de negócio, né? Corrigia o que tinha que corrigir, depois voltava para desenvolver para uma linguagem natural. E idas e vindas, né? E quando você entregava, às vezes nem era mais aquilo. A necessidade do cliente. Hoje com o IA a gente faz isso muito rápido. Hoje em 3, 4 dias a gente entrega muitas coisas, né? Então, acho que é só o começo, né? E o dev tá lá ainda, né? Exato. Óbvio que com um mindset muito diferente, né? Então... e se a gente parar para pensar no mindset, se a gente pensa nos assistentes também, e os agentes, poxa, né? nos agentes, a gente usa, eu pelo menos uso no meu dia a dia e talvez hoje deixar de utilizar vai doer. Difícil. Então, como que a gente faz o melhor uso, né? Perfeito. Eu acho que é muito nessa linha. Excelente. Galera, acho que hoje a Cris aqui deu uma aula pra gente, né? Cris, de verdade, eu queria agradecer a tua presença, foi muito bom. Obrigada. Muito bom mesmo, sim. Parabéns, acho que tem uma baita bagagem aí. E uma baita mulher. Galera, chame essa moça aqui para ser mentora, para ser assim, conselheira, enfim, tá? Você tem alguma última mensagem, Cris? Não, acho que primeiro agradecer e fico à disposição também, LinkedIn, espero que vocês gostem. Cristiane Vargas. Cristiane Vargas. Acho que depois a gente pode publicar o link. Espero que vocês gostem e também eu quero muito ouvir, né, feedbacks, que eu puder ajudar, o que eu puder aprender com vocês, se vocês quiserem trazer, olha, dentro da minha jornada aqui de transformação, assuntos e aprendizados que foram bacanas, estou aqui super à disposição e curiosa para ouvi-los também, ouvi-los e ouvi-las. Compartilhem aí, curtam, para que outras pessoas que têm o mesmo perfil que o teu, que o algoritmo do YouTube entenda que pessoas com o teu perfil devem receber esse tipo de conteúdo, baita conteúdo legal, tá, galera? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até.